É LG 42 LD 460. Hoje eu vou conversar um pouquinho com os amigos aí a respeito dessa fonte mais uma vez e os defeitos mais comuns apresentados nessa TV LCD, tanto nessa linha 42 como na 32 e vários outros modelos da LG que trabalham com essa fonte que é acoplada com a fonte inverte. A maioria das TV LCD, em algumas maioria, principalmente na Samsung, ela tem aqui na lateral aquela placa inverte, né? Onde o inverte é separado da placa fonte. Eu tô com essa placa aqui, que já está funcionando, e tô com essa daqui, que é a mesma placa, porém essa daqui tá com problema no inverter. Ela tem problema no inverter e tá com problema aqui também no CI-PWM e controle de fonte da fonte. Então, para essa fonte voltar a funcionar, tem que trocar esse camarada e alguns componentes que eu tirei para uso em uma TV que estava aqui. Também uma 42, só que a outra era 560. Perdão, 650. Então essa TV, a maioria da linha dessa daqui, 460, 560, 650, uma série desse modelo aqui TV trabalha com essa placa e essa placa fonte inverte. Essa TV ela tem uma desvantagem, que a placa principal dela, como você está vendo, ela já tem as duas saídas que vai direto para a placa VECOM, ela não tem a placa TECOM. E o sinal de vídeo LVDS, ele chega aqui na placa VECOM, e é aqui na placa VECOM que está os controles dos drive, controlador de tensão, os CIs estão nessa placa. Caso aconteça um problema de VECOM, o técnico tem que se virar nos 30 para trocar componente, né? Que no caso, a maioria das vezes, você é obrigado a comprar uma TV que está com a tela quebrada, para você aproveitar essa placa VECOM, tirar componentes e pôr nessa que está aqui, para você não perder a tela. Ela tem essa desvantagem. A placa que tem a TECOM, ela dá mais defeito na TECOM, você pode substituir. Essa daqui ela só tem a placa VECOM, placa da tela e a placa principal. Beleza. Conforme eu for mostrar aqui o circuito aqui, os componentes mais defeituosos, você pode, aí eu já mostro quando precisar mostrar pelo outro lado da placa, como essa já está no lugar. Então essa daqui já está virada, né? Esse CI aqui, nessa placa aqui tá aqui. Ele tá bem aqui, no rumo aqui, onde tá meu dedo, né? Esse CI aqui, que é o que arma os 20 volts do áudio da placa principal, é esse aqui. Ele está mais ou menos embaixo desse regulador aqui, onde tá os diodos, né, retificadores do secundário. E temos também o CI-PWM desse circuito, que é o circuito de potência PFC, tá? Então aqui é o osciladorzinho dele, tá vendo? Eu vou conversar com vocês agora explicando para você que gosta de eletrônica, que quer entender um pouco dessa fonte, aonde estão os pontos mais críticos dessa fonte. Por exemplo, aqui nós temos os filtros de entrada, né? Você que faz eletrônica ou está estudando já conhece esse filtro de entrada. Nós temos o retificador, né? Esse é o retificador. Temos o capacitor filtro, esse capacitor de filtro. E aqui nós temos o circuito do PFC. Essa tensão de 160 volts em 110 ou 220. Caso aqui seja 220 ou 110. Essa tensão ela tem que chegar a esses MOSFET. Chegando nesse dobrador de tensão, ele vai fazer a função por esses diodos, que é o 360 volts, né? 380 volts em média, né? Nós temos aqui quem faz o controle dessa fonte de PFC de potência, é virando a placa esse
CI oscilador. Esse CI oscilador é responsável pela alimentação, o GAT desses MOSFET. São 3 MOSFETs que faz o amplificador de tensão, que é o PFC, aonde esse transformador aqui vai fazer o PFC, o dobrador de tensão, alterando a tensão de 110 para 360 ou de 220 para 360, tá? Aqui nós temos os fotocobrador, que você já conhece. Esses 2 fotocobrador é eles que controlam a tensão aqui se manter estável. Então, nessa TV os circuitos mais problemáticos são esses: o circuito do PFC, né? O circuito de MOSFET, que é o MOSFET que faz o dreno com esse transformador choke, né, que é responsável pelas tensões do secundário aqui. A tensão sai daqui, é retificada nos diodos e depois de filtrada, cada tensão faz aqui seu caminho e pro inverte. Pro inverte nós temos esse circuito, essa placa aqui, esse trecho aqui é a fonte inverte, né? A fonte inverte, virando o contrário, nós temos esse CI, que é o controlador da fonte. Ele controla tanto a fonte inverte como essa fonte. Qualquer uma delas que tiver problema aqui, ele vai jogar a TV para standby. Pelo erro desse primeiro fio aqui aparece uma tensão de 3 volts no erro, que informa a placa principal que tem problema na fonte, e a placa principal automaticamente pelo processador joga a fonte para standby, né? Esse mesmo CI ele controla essa tensão do inverte, que é por esses 2 capacitores aqui. Ele controla uma amostra de tensão, como eu já falei até antes em outro vídeo, vem a esse CI por intermédio desses 2 diodos duplos. Esses 2 diodos são SMD. Eles recebem uma amostra de tensão dos 2 capacitores, e essa amostra de tensão ela caminha até esses 2 diodos, e essa amostra de tensão vem até esse processador, esse controlador IPWM. Caso haja uma alteração de tensão aqui, essa fonte ela começa a dar o seguinte problema: a tensão é alterada, o capacitor alterou e essa tensão altera. Se a tensão nesse diodo aqui, que é aqui onde está a caneta, se essa tensão aí ela ultrapassar 2 volts, ela joga o CI em proteção, manda um erro por esse fio aqui, que é o primeiro fio, e a placa principal joga a TV para standby. Mas quando a TV desliga por um erro de tensão aqui dos capacitores dessa linha, a tensão aqui cai para 0. Quando essa tensão aqui cai para 0, desarma a proteção do CI e a TV volta a ligar. Quando ela começa a funcionar, que novamente essa tensão se altera, ela volta a entrar em proteção e desliga. Então a TV ela fica naquele liga, desliga. Ela liga e reinicia. Esse defeito sempre é por esses diodos que eles são de precisão e são muito chatos. Então quando você pega essa TV com esse problema, que ela está desligando a tela e reiniciando o standby, o defeito provavelmente ou é o transformador alterado, tem que ser comparado os 2 transformadores de inverter e comparado esses 2 capacitores e analisado esses 2 diodos duplos aqui. Esse diodo ele faz função como se fosse 2 diodos ligados para polarização contrária, tá? Um lado ele conduz, outro lado ele não conduz, que é ligado ao terra. Se der problema nesses 2 diodos aí, também é alterado, entra em proteção à fonte.
Então você tem que analisar nesse circuito, quando ela está com esse problema. Se não é esse controlador de tensão IPWM, que no caso dessa placa que eu estou mostrando para você, ele está com problema. Inclusive quando eu viro ela, você pode ver aqui pelo lado de cá, ó, que está bastante escuro. Ele aquece bastante. Ele deu problema, começa a aquecer e jogando a TV em proteção. Então ele tem que ser trocado para que seja restaurada essa placa, né? Então vamos voltar. Então chegando nesse circuito aqui do inverte, que é o caso do defeito que essa TV estava, não chegou a estourar MOSFET. Então quer dizer, os MOSFET eles estão trabalhando normal, mas a TV está em proteção. Ela liga, desliga por comando desse camarada aqui. Então, como eu já falei, você analisa os dois capacitores. Ou caso de dúvida, você já pode trocá-lo. Se estiver aquecendo, já pode trocá-lo. Analisa os dois diodos que faz a tensão da proteção. E analisa esse circuito, se não tem algo errado nesse circuito. Com isso, você mata a charada desse defeito dela ficar reiniciando. Tem umas que demoram a reiniciar, como é o caso de alguma TV. Essa aqui mesmo demorava. Um capacitor desse aqui estava esquentando muito, mas ela demorava a reiniciar. Mas reiniciava, depois que ela reiniciava a primeira vez, ela dava sequência, reiniciando com frequência. Esse defeito, o que mais causa, é isso que eu estou falando, de ficar reiniciando a TV. Ele fica reiniciando a TV, reiniciando a TV. E às vezes segura um pouquinho, outra vez começa de novo. Caso esteja com a tela toda apagada e esse fuzil queimado, normalmente quando entra em curto-circuito esses MOSFET, aí você já tem que analisar. Antes de trocar esses MOSFET novamente, você já tem que analisar. Tá pegando sombra no cantinho dele e o LED não está aceso, mas aqui é os MOSFET. Você já tem que analisar esses dois capacitores azulzinho, tá vendo? Se esses dois capacitores azulzinho aqui vier ter qualquer alteração, não tenha dúvida, estoura os MOSFET. É os dois capacitores mais críticos na área aqui da função dos MOSFET, que alimenta os transformadores do inverte. Esse capacitor também tem que ser com cautela analisado, pois é ele que faz o filtro de alimentação do GAT, do dreno desses MOSFET. E olhando pelo lado inverso, você vê que embaixo desses MOSFET aqui são esses componentes aqui, ó. Normalmente só tem o caminho que leva ao GAT, né, da alimentação do GAT dos MOSFET, que faz os MOSFET entrar em ação, que vem por esses dois transformadorzinhos. Nesse caso aqui eles estão aqui, ó. Esses dois transformadorzinhos aqui são esses dois transformadores aqui que levam o pulso GAT, a onda quadrada do pulso, né, o GAT de cada MOSFET. Então, antes de trocar os MOSFET, você vai analisar. Aqui tem um diodo, tem um resistor, tem alguns capacitores. Você vai analisar se não rompeu algum, para que tivesse fazendo com que a fonte parasse ou entrando no MOSFET em curto-circuito. Não tendo nada errado aqui, você vai trocar esses dois capacitores azulzinho e vai colocar o MOSFET no lugar. E se não tiver nenhum outro problema, ela vai funcionar normal, certo? Na linha, nós estamos falando agora do inverte, né? Quando estoura MOSFET. Quando estoura isso aí, normalmente a fonte para, os LED para de acender, a tela fica escura. E muitas das vezes a TV até funciona, o volume, porque essa área aqui continua funcionando, né? Essa área continua funcionando e a TV fica com áudio. Mas com esse fuzil queimado, provavelmente tem uma maioria dos casos a TV não liga, ela só vai ao standby. No PFC aqui, né, muitas vezes quando esses três MOSFET vêm a estourar, que é outro defeito crítico nessas fontes, normalmente, provavelmente, quando você estoura esses MOSFET aqui, normalmente
Na maioria dos casos estoura o fuzil, e na maioria dos casos também estoura esses dois resistores, né, que alimenta o source dos MOSFET. Quando isso acontece nessa fonte PFC, já é mais complicado, porque essa fonte aqui ela trabalha com alta tensão e vem muito casos a ser bem complicada a manutenção e cuidadosa. Então, se você não tiver conhecimento em eletrônico, o conselho que eu dou é que você não mexa nessa fonte aqui, tá? Não mexa nessa fonte aqui se não tiver o pleno conhecimento em eletrônica, ou com os devidos cuidados, porque aqui são a corrente altíssima. A tensão aqui é 380 volts, quase 500 volts. E um choque daqui pode ser até fatal, tá? Então você toma cuidado, porque aqui é perigoso nessa função da alta tensão. Essa linha aqui, ó, é muito perigoso, tá? Esse trecho aqui. Quando esses MOSFET em curto-circuito, olhando por debaixo da placa, esse aqui é o controlador PWM que vai alimentar o GAT dos MOSFET. Então, antes de você trocar os MOSFET, o que é obrigado você a analisar? Você analisa se tem algum curto-circuito nos componentes aqui associado aos MOSFETs, né? E você já analisa, ou de cara pode trocar esses dois fotoacoplador. Por quê? Porque se esses fotoacoplador alterar para mais, o que acontece? Essa tensão de 380 volts, ela vai subir bruscamente. Ela pode chegar, ela vai subindo, dependendo da variação que tiver, a alteração que tiver no fotoacoplador, essa tensão aqui ela pode chegar a 800 volts. Imediatamente estoura os MOSFET, estoura capacitor e vai abrir fuzil, torna uma confusão terrível. Então esse camarada aqui, os fotoacoplador, é quem mantém o controle desse 380 volts, tá? Então, de cara, estourou esses MOSFET aqui, analisa bem a situação desses dois fotoacoplador, Caso você tenha dúvida, já troca. É componentes barato e bom de achar em qualquer comércio de eletrônica, tá? Já troca esses dois. Trocou esses dois, verificou se não tem curto-circuito aqui. Você vai comprar os MOSFET, verifica essa fonte primária, se não tem curto-circuito, já para garantir, né, os componentes básicos com o principal aqui. E já colocando esses MOSFET, nunca ligue na tomada direta sem uma lâmpada em série. A lâmpada em série, para funcionar essa TV aqui, por exemplo, de 42 polegadas, ela é 190 watts a potência de consumo dela. Você precisa de uma lâmpada em série de pelo menos 300 watts de potência, que no caso seria 3 lâmpadas de 100 watts em paralelo, ou 3 lâmpadas de 150 watts, que está difícil de achar lâmpada de 150 watts. Aí você pode usar 2 lâmpadas de 150 watts ou 3 de 100 watts, por exemplo, que seja pelo menos 2 vezes mais forte que a potência da TV. Se a potência é 190 watts de consumo, você tem que usar uma lâmpada em série pelo menos aí de 300 watts de potência, para que ela venha fornecer a corrente que precisa para o aparelho ligar. Caso contrário, se você usar uma lâmpada só, por exemplo, a lâmpada vai ficar piscando e a TV não liga. Você pensa que é curto-circuito, mas não é. A lâmpada não tem potência para ligar. Então, no caso, você avalia qual a potência do aparelho e usa a lâmpada em série pelo menos 2 vezes mais forte que a potência dela, do aparelho que você vai usar. Nunca trabalhe nesse trecho de fonte. Nunca trabalhe sem seja com a lâmpada em série. Porque a chance de você... São peça cara, o MOSFET tem um preço bem elevado. E a chance de você perder eles e causar danos até irreversível na placa é muito grande. Porque, como eu estou explicando, quando você troca, já em dúvida, ou você conferiu os fotoacoplador, beleza. Você analisa os componentes associados. Não achou nada em curto-circuito, só os MOSFET, beleza. Só que esse camarada aqui, você medindo esse circuitinho aqui, também você não achou curto-circuito. Nem diodo, ou nem capacitor, você não achou nada. Só que esse aqui não tem como você testar, que é o
o 6 do PWM. Então, se ele tiver problema, por exemplo, suponhamos que ele está travado, ele não está oscilando, vamos supor que ele travou. Então, quando você colocar esses MOSFET novo, que você pôr a TV na tomada, o que ele vai fazer? Como ele está colado, ele não está pulsando. Se ele tivesse aberto, beleza, os MOSFET não ia funcionar. Mas se ele tiver colado, essa tensão vai subir bruscamente. Ela vai subir a tal ponto, até chegar ao limite de estourar os capacitores, estourar os MOSFETs, vai ser imediatamente. Não dá tempo nem você piscar o olho, só vai ver o estralo. Tá? Vai queimar fuzil novamente, vai ser uma confusão. E pode causar o segundo reparo pior do que o primeiro, mais complicado. Então, sempre lâmpada em série. Nunca faça serviço aqui sem a lâmpada em série, para você proteger o circuito e você até mesmo proteger a perca de componentes que você vai trocar novo. Caso você colocou os MOSFET, não achou com o circuito, colocou na tomada a lâmpada de série, acendeu, aí você pode ter certeza que você vai ter que trocar o CI de fotocoplador, o CI de PWM, ele vai ter problemas, sem dúvida nenhuma, tá? Então, sempre faça isso, sempre lâmpada em série. E se você não tem conhecimento, pelo amor de Deus, não mexa nesse circuito aqui da fonte, tá? Eu tô pondo a mão assim porque tá desligada. Daqui a pouco eu vou testar para vocês ela em funcionamento. Aí vocês vão ver aqui medindo as tensões aqui altíssimas. Esse MOSFET aqui, ele é responsável pela fonte, a tensão desse transformador Schoeppler, que é a tensão que vai ser gerada e retificada nesse secundário, que é a tensão desses fios aqui que vai para a placa principal. Olhando aqui por baixo, nessa região aqui mais ou menos, nós temos esse regulador. Esse transistor aqui, ele é responsável para quando a TV recebe o power on, uma tensão chega ao GAT desse transistor. Opa, estava fora. Uma tensão chega ao GAT dele e é liberada as tensão alta, que é os 24 volts do áudio, que é as demais tensões altas que vem aqui para a placa principal. Então é por esse regulador aqui, tá? A função do ADIN PDIN, que também vem da placa principal, que entra aqui, ela faz o controle do brilho da TV por esse MOSFET, por esse CI. Esse CI, quando recebe o ADIN e o PDIN, conforme você faz a programação na TV, ele aumenta ou diminui a tensão aqui, que sai para as lâmpadas, né? Ele aumenta ou diminui a tensão aqui no gato do MOSFET, e a tensão aqui aumenta ou diminui, mantendo a lâmpada mais acesa ou mais apagada um pouquinho. Então, por esse controlador também, tá? E tem a tensão do on-off, a tensão on-off, né, que vem da placa principal também, né? A tensão on-off é a tensão que vai ligar através desse PWM também, é a tensão que vai ligar o blacklight. Então, esses comandos do ADIN, BDIN, on-off, que vem aqui da placa principal, é quem vai acionar esse camarada de ligar as tensões mais altas que precisa alimentar essa placa, e que vai, através desse camarada, ligar o blacklight, que é o brilho, a tela da TV, certo? Esse MOSFET aqui, como eu estava falando, ele tem o primeiro pulso dele, ele já tem o PWM embutido. Ele é um MOSFET de 5 pinos, 3, 6, 7 pinos. Então ele já tem o PWM embutido. Quando você põe a TV na tomada, uma tensão dessa fonte aqui vem até carregar esse capacitor. Carregando esse capacitor aqui, vou chegar mais perto, ele dá o primeiro pulso. Quando ele dá o primeiro pulso, esse transformador vai ter tensão ali gerando para esse diodo, e vai ter um segundo enrolamento que vai manter carregado esse capacitor com 17 volts e vai dar continuação na função dele, como em qualquer outro circuito aí que nós fala aí do MOSFET oscilador da fonte baixa, né? Essa não tem fonte baixa,
ela já entra e ela só tem a fonte que é gerada todas as tensões. O 3.3 volt, 3.5 já vem direto para a placa principal, que é que vai manter o power on. E a demais tensão alta fica retida nesse transistor. Quando você aperta o power on, que vem a tensão on off, que alimenta esse camarada aqui, aí as demais tensões aparecem. As demais tensões aparecem aqui e é trazida até aqui a fonte, a placa principal, para cada uma faz sua função. Esse MOSFET aqui, quando ele queima, né, o que tem que analisar antes de trocá-lo é o Zen, o diodo Zen, o resistor, o circuito ao redor dele, que é isso aqui, né? Tá? Esse circuito ao redor dele aqui, que não tem muita coisa aqui por baixo para analisar. Como você pode ver, não tem muita coisa aqui para analisar por trás da placa. Então, normalmente, quando ele queima, ele vai queimar o fuzil. Ele queima o fuzil, proteção. Você analisa se o circuito ao redor não tem nada errado. Analisa se o capacitor, se o transformador não entrou em curto-circuito. Se não tem problema aqui no secundário, elevando demais a tensão aqui, estourando o MOSFET, né? Então você vai analisar se aqui não tem nenhum problema na retificação, não encontrando nenhum problema na retificação, não encontrando problema no transformador, então você vai trocar o MOSFET. Ele pode ter entrado em problema por tempo de uso, por uso normal. Acontece muito devido a problema por o tempo de uso dele, erro interno, e ele estoura. Essa é a fonte, né? Eu espero que você tenha entendido um pouco de como funciona essa camarada aqui. E agora eu vou ligar a TV para nós ver ela funcionando aqui e algumas tensões aqui já em funcionamento normal, certo? Deixa eu ligar ela na tomada. Essa fonte aqui eu já posso tirá-la daqui, né? Que ela serviu para eu mostrar para você aqui por cima os componentes, as partes superiores e os componentes em SMD, que é a parte de baixo dela, né? Então deixa eu colocar ela aqui de lado. Aí, agora eu vou ligar o aparelho, conferir algumas tensões junto com você. E é isso aí, tá? Muito cuidado ao mexer com essa fonte, porque você vai ver que as tensões aqui são altíssimas. Conforme nós vamos medir algumas tensões aí, ok? Aqui eu já estou com ela ligada, né? Eu estou usando um DVD para teste. Então você pode ouvir o áudio, ela já está ligada. O terra já está no secundário, ali fixado, né? E aqui nós temos algumas tensões, né? Que é a tensão de 3.5, né? Nós temos as tensões aqui de 20 volts, né? A tensão de áudio. E a tensão 3.2, que é o power on que vem da placa. E as demais tensões, tensão do ADIN, VDIN. Tem algumas tensões aqui que são o funcionamento dela. Essa é a fonte secundária, né? A fonte secundária dela, você sabe que ela é a tensão de 20 volts, que é a tensão do áudio, a tensão de 12 e a tensão de 3.5, que é a tensão de power on do standby. Eu vou mudar a posição do aferramento. Eu tô sem lâmpada em série agora, não estou usando a lâmpada em série. Como é só para medir as tensões, é só tomar todo o máximo cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês a tensão alta dessa TV. Os cuidados que você tem que tomar, né, ao lidar com essa TV, com essa fonte, pela alta tensões apresentada nela. Por exemplo, no positivo, não põe a mão, depois que ela está ligada, evite pôr a mão em qualquer uma dessas chapas, que elas são vivas, estão energizadas. Então, sem encostar a mão em nada, você vai colocar no positivo do capacitor aqui. Mudar para a tensão contínua, certo? No positivo desse diodo, peraí, deixa eu ver o que o teste está entrando, desligando.
Ok, eu precisei mudar o aterramento. Estava trazendo mau contato. Vamos colocar agora a ponta de teste aqui no positivo, tá? Sem encostar em nada, com todo cuidado. No positivo. A tensão lá nós temos 390 volts, tá vendo? Tá normal. Pois a tensão indicada é 390 volts, tá? Você vê que é uma tensão altíssima. Essa tensão ela pode trazer danos para você gravíssimos, tanto para a placa como para o seu risco de perigo em choque, tá? Você pode ver que nesse diodo aqui, ó, dá para não encostar muito em nada. Ó, nesse primeiro diodo aqui, nós temos aqui, ó, a alimentação da rede aqui é 110 volts, tá? Então você pega esse primeiro diodo aqui, que é o primeiro diodo da retificação da fonte, a tensão está em 106 volts, que é a tensão de rede. A tensão de rede aqui eu estou usando 110 e a energia aqui não está muito perfeita, tá? Então está em 110 volts, 106 volts, né? Quando você, esses dois diodos estão em série, eles estão em série, tá? Aqui, opa, peraí, esses dois diodos estão em série, tá? Aqui ela deu 106 volts, como você viu. Quando você põe no cátodo do próximo diodo, a tensão está em 390. Como é que isso funciona? A tensão desse diodo, ela tá antes de passar pelo PFC, que é a fonte de potência. Depois que passa pelo PFC, pela de potência, no cátodo aqui nós temos 390 volts, mas essa tensão aqui, ela só circula sentido anodo cátodo. Aqui ela não volta. Então essa tensão de 390 volts que está aqui, ela não passa voltando. O diodo sempre conduz anodo cátodo, correto? Então nesse primeiro diodo nós temos a tensão de rede. Se eu tivesse numa rede 220, essa tensão ia dar mais ou menos 220 a 200, a tensão que tivesse na rede, certo? Então o perigo de trabalhar com essa fonte, como eu estou lhe explicando, é isso, é essa alta tensão. Essa mesma alta tensão aqui é quem está no dreno dos MOSFET, de ambos esses MOSFET aqui. Em ambos esses MOSFET, essa tensão de 390 volts está operando. Por exemplo, aqui nesse diodo aqui, ó, nesse fusível, que é o fusível que vai alimentar os MOSFET da fonte inverte, também é de 390 volts. Então você vê que todos esses MOSFET estão trabalhando no dreno com 390 volts. É um risco muito grande, se você não tiver conhecimento, trabalhar nessa fonte, tá? Ficou essa diquinha aqui de como funciona essa fonte, as dicas do que é mais problemático nela, e espero que você possa tirar algumas dúvidas aí no conserto da sua fonte, certo? O defeito dessa fonte aqui era os dois capacitores alterados. Já troquei também os dois ali do MOSFET que eu mostrei para vocês. E na parte inversa da fonte eu já troquei também aqueles dois diodos. Esses dois diodinhos aqui que eu mostrei para vocês. Nessa fonte aí que tá funcionando, nessa daqui, eu também já troquei. Tá? Já troquei o kit, já completinho já. Troquei o kit, comprei pela internet, comprei o kit, troquei o kit, já para segurar dela não voltar a dar o mesmo problema, tá? Poderia só trocar os dois capacitores? Sim, funcionaria sim. Mas por segurança, já troca os dois do MOSFET ali, que eu expliquei para você que são muito críticos. Já troquei também os regulador, não, os diodos que aciona a proteção. Já comprei o kit completo, já troquei, já para garantir, certo? A TV está funcionando aí perfeitamente. E espero aí que você tenha aproveito nas dicas. A você iniciante que gosta de eletrônica, está estudando eletrônica, a tomar os cuidados principal, e ter uma base do que é necessário averiguar e fazer a troca antes de voltar a pôr os MOSFET no lugar
e não tomar prejuízo em componentes que são preço elevado. Beleza? É isso aí, fica essa diquinha aí para você. A TV está funcionando perfeitamente. Um forte abraço a todos e até o próximo.